Iniciamos então nossos trabalhos de hoje, dia 25, do nosso evento sobre as viagens de Nietzsche. E hoje pela manhã nós vamos seguir acompanhando então as trajetórias do filósofo, né? Passando inicialmente por Gênova, depois Tautenburg. Essa primeira fase da viagem Gênova, ela será apresentada, ou melhor, vinculada a essa fase da viagem, será apresentado o trabalho do professor Cladimir Araldi e da Patrícia Boeira, que nós passamos a acompanhar a partir desse momento. E, na sequência, às 10 horas, nós teremos a apresentação da professora Scarlett Martin e Gabriela do Espírito Santo Marchiori. Começamos então. Antes de dar início, agradeço imensamente o Clademir e a Patrícia pela apresentação, pelo aceite por participar do convite, né, dizendo que é uma grande alegria poder trabalhar, encontrar amigos e podemos então compartilhar também essa oportunidade de ouvi-los. Vocês têm a palavra, por favor. Como se organizaram, podem fazer. Obrigado, Edmilson. Eu só vou aqui projetar a tela. Queria inicialmente agradecer por esse convite que foi feito ainda em janeiro pelo Gelson, e parabenizar os organizadores, o próprio Gelson, o Edmilson e o professor Giacoia. E queria dizer que essa iniciativa considero bastante relevante e acompanhei ontem, né, as viagens de Nietzsche, do jovem Nietzsche, o Nietzsche professor, e depois, já no período intermediário, com Sorrento, Gelson falando. E hoje vamos começar o dia, né? Eu e Patrícia falaremos sobre Gênova, e relacionado à obra Aurora. E queria dizer que aqui no Sul, hoje, tivemos uma bela aurora e expresso a minha alegria em começar o dia com a obra Aurora. Aqui ao fundo vocês estão vendo uma foto antiga, por volta de 1880, do porto de Gênova, ao fundo os prédios, as montanhas, a paisagem por que Nietzsche andava, perambulava. E em seguida nós temos aqui uma foto mais próxima do porto também, por volta de 1880. E também aqui vem depois outra imagem do porto, os navios, as montanhas ao fundo. E, e queria começar falando sobre as várias estadas que Nietzsche teve em Gênova. Ele esteve já durante 3 dias, de 21 a 23 de outubro de 1876. Nesse período que Nietzsche foi a Sorrento, essa estada italiana que foi tão importante para a vida e para o pensamento nietzschiano. E a estada da qual nós vamos tratar hoje, apresentar, de 10 de novembro de 1880 até o final de abril de 1881, é o período que Nietzsche dedicou bastante para elaborar a obra Aurora. Depois ele tem uma longa estada também no próximo inverno, de 2 de outubro de 1881 a 29 de março de 1882, em Gênova. E em 83, já após ter escrito Zaratustra 1, tem uma estada de 23 de fevereiro a 3 de maio. E tem uma estada em 9 de abril de 1885, rápida. E em 1888 vai ter uma outra estada que Nietzsche pegou o trem errado em Sampierre da Arena, que ele estava querendo ir para Turim, mas foi para o sul em vez de para o norte. Passou um dia lá e tem recordações interessantes.
Mas é importante dizer que Nietzsche somente chegou em Gênova no final de novembro, mas a obra Aurora, a gestação dela começa bem antes, pelo menos 9 meses antes. Ou seja, nas semanas anteriores, Nietzsche esteve em Naumburg com a sua mãe e depois viajou para Stresa, no Lago Maggiore, onde ele busca, nessa busca infatigável por locais que propiciassem melhorias da sua saúde e condições para a sua vida de pensador. Após Gênova, Nietzsche passou 2 meses em Recoaro, e depois ele vai ter a sua primeira estada em Sils Maria, que é de uma estação inteira, no verão de 1881, a partir de 4 de julho. Mas sobre Sils Maria, o Zaratustra, teremos a ocasião de hoje à tarde, ouvir os professores Ricardo, Paulo Ruiz e Julião. Bem, não é uma novidade. Ontem foi falado, Jorge, e, e já a primeira fala também sobre os problemas de Nietzsche com a saúde. O Gelson também abordou, Rubira. E Nietzsche continua, né? Aurora ainda é uma obra que a gente não está ainda propriamente convalescente, como em A Gaia Ciência, mas a experiência da doença, ela é, sem dúvida, marcante. As primeiras anotações para Aurora ocorrem em Naumburg. Nietzsche passava com a mãe, e depois em Riva del Garda, onde a gente passou 4 semanas, entre fevereiro e março de 1880. E queria aqui mencionar rapidamente a carta, na época, amiga de Nietzsche, que tinha passado em Sorrento, aquela estada, a carta de 14 de janeiro de 1880. Cito: Pois a terrível e quase incessante tortura da minha vida faz-me ansiar pelo fim, e após alguns sinais, o derrame cerebral redentor está suficientemente próximo para que eu tenha esperança. No que diz respeito ao tormento e à renúncia, a vida dos meus últimos anos pode ser comparada à de um asceta de qualquer época. Então, aqui é mais a experiência desse sofrimento, desse adoecimento, dessa longa noite, né? O ano de 1879 foi um ano terrível para Nietzsche, como nós sabemos. E o Nietzsche aqui buscando, mas ele não tem esperanças próximas de uma convalescência. Mas Nietzsche segue na sua vida de pensador andarilho, buscando novas estações, novos lugares e novas experiências. Depois de visitar Verona, Nietzsche vive mais 3 meses em Veneza, tudo isso em 1880, de março a julho. Então aí pega bem a primavera e o verão, onde continua a escrever Aurora. E lembramos que o título era, um dos primeiros títulos era L'ombra de Venezia, Sombra de Veneza. É também uma época em que a gente faz muitas leituras, e aqui eu queria mencionar o Herbert Spencer, que quase não é citado em Aurora, mas que tem indiretamente, abordagens que são importantes, principalmente para a fisiologia. O Bauman sobre a moral antiga, Stendhal, que é importante, Virchow-Lubbock sobre os estudos de antropologia, que já haviam começado no Demasiado Humano, e aqui são bastante desenvolvidos, Lubbock sobre o surgimento da civilização, Wackernagel sobre brahmanismo e budismo, Lord Byron, Saint-Beuve, Mérimée, Musset, Emerson, leituras literárias, tangenciando com leituras científicas, e também o Zemper sobre a fisiologia, e John Stuart Mill, que é um ponto importante, referências também
a Auguste Comte. Então, toda essas fontes que são muito importantes para a Aurora. E então esses roteiros, Veneza, depois Marienbad até Gênova. Minha saúde esteve melhor em Veneza do que em Naumburg e em Riva. Minha aparência é boa, me descreve a mãe, 22 de junho de 80. Mas em Marienbad, que é uma estação de cura, de tratamento, em julho e agosto, em pleno verão, Nietzsche diz: a saúde piora. Sofro de fadiga e mau humor, que são o efeito da água de Marienbad. A gente achava que essa fosse a causa. Posteriormente, nas 7 semanas em Naumburg e em Estressa, ele diz: sempre mais melancólico e calado. Então, nessa gestação de Aurora, temos que pensar o Nietzsche melancólico, Nietzsche doente, buscando curas, e essa longa noite, esse inverno horrível de Naumburg, que Nietzsche estava ansiando mesmo por uma aurora dessa escuridão, obscurecimento do inverno alemão. No dia 12 de outubro de 80, em Locarno, 3 dias na pior situação possível. 7 de novembro, já em Stressa, no Lago Maggiore. Sempre doente, muitíssimo tempo na cama, atingido pelo inverno, dizendo 200 vezes diariamente. O termo alemão é Was liegt an mir? O que há de errado comigo? Então, imaginemos Nietzsche nessa situação, acamado, no inverno, se lamentando: o que há de errado comigo? Nesse estado de confusão e miséria, Nietzsche chega em Gênova, procura uma moradia. Um dos primeiros passeios que ele faz é ao Campo Santo, ao cemitério. E, e aí ele vai procurando, aqui nós temos uma foto atual as proximidades de Gênova, as montanhas e a costa, hoje com muitos turistas, mas Nietzsche conseguia, à época, locais de mais tranquilidade. E queria aqui trazer uma carta de 8 de janeiro de 1981. Depois Patrícia falará mais sobre esses símbolos animais, sobre essas experiências do solitário, a experiência da solidão, do mar e do céu. Quando o sol está brilhando, Nietzsche diz na carta à Mãe e Irmã, de 8 de janeiro de 81, já estamos em 81, vou sempre para um rochedo solitário, à beira-mar, e me deito lá tranquilamente sob meu guarda-sol. Como um lagarto, ein Achse, que é o termo em alemão. Isso já ajudou a aliviar a minha cabeça várias vezes. Mar e céu puro. Como eu costumava me torturar, na Alemanha principalmente. Essa imagem do lagarto aparece 3 vezes em cartas enviadas no mesmo dia. Depois Patrícia falará. Mas aqui eu queria dizer o seguinte, que a língua portuguesa tem uma vantagem em relação à alemã, porque em português nós temos o verbo lagartear. Era o que o Nietzsche fazia, né? Então, à beira-mar, no sol, durante o inverno, procurando se aquecer. E permitam dizer que o verbo lagartear tem um sentido muito especial para os gaúchos. A Patrícia depois pode confirmar, porque os gaúchos, nos dias frios de inverno, eles procuram lagartear, ir ao sol, procurar se aquecer. Então, esse verbo tem um sentido muito forte, né, para os brasileiros meridionais. E queria aqui, já fazendo um pulo em 1951, né, citar aqui o final de Aurora, o livro quinto,
parágrafo 423, que dá bem essa, nos dá essa intensidade dessa atmosfera, dessa busca de Nietzsche. O aforismo 423, dentro do grande silêncio. Aqui está o mar, aqui podemos esquecer a cidade. Seus sinos ainda tocam neste momento a Ave Maria. Esse ruído sombrio e tolo, porém doce, no cruzamento do dia com a noite, mas apenas por mais um instante. Agora tudo se cala. O mar se estende pálido e cintilante, não pode falar. O céu traz seu eterno e silencioso espetáculo vespertino, em cores rubras, verdes e amarelas. Não pode falar. As pequenas falésias e recifes que entram no mar, como que buscando o local mais solitário, nenhum deles pode falar. Essa mudez enorme e subitamente nos toma, é bela e aterradora. Diante dela, o coração se inflama. Final da citação. E quero trazer aqui duas citações de Nietzsche, comentários posteriores, marcantes. O primeiro dele, do Equio, no comentário Aurora, o parágrafo 1, que Nietzsche diz que a Aurora é um livro banhado pelo sol, redondo e feliz como um animal marinho. E essa referência intensa a Gênova, as suas estadas lá. Cito, afinal, então esse animal marinho que vem para os rochedos para se banhar o sol no inverno. Afinal, era eu mesmo esse animal marinho. Quase cada frase do livro foi pensada, pescada, na profusão de rochedos perto de Gênova, onde me encontrava só, solitário, e partilhava ainda segredos com o mar. Ainda hoje, ao tocar casualmente este livro, quase cada frase torna-se uma ponta, a qual puxo para novamente retirar da profundeza algo incomparável. Nietzsche aqui está fazendo referências porque hoje à tarde nós vamos ouvir sobre Zaratustra. Nietzsche vai usar essa imagem da pesca, o mar, né, na obra assim, Paulo Zaratustra. Então, como essa experiência foi de fato marcante. E no prólogo da obra Aurora, dessa edição de 1886, de 5 anos depois, Nietzsche diz o seguinte: neste livro se acha um ser subterrâneo, a trabalhar, um ser que perfura, que escava, que solapa. Ele é visto, pressupondo que se tenha vista para esse trabalho na profundeza, lentamente avançando, cauteloso, suavemente implacável, sem muito revelar da aflição causada pela demorada privação de luz e de ar. Até se poderia dizer que está contente com o seu obscuro labor. Não parece que alguma fé o guia? Algum consolo o compensa? Que talvez queira sua própria demorada treva, seu elemento incompreensível, oculto, enigmático, porque sabe o que também terá, sua própria manhã, sua redenção, sua aurora. Aqui nós temos uma referência ao ser subterrâneo, ao espírito subterrâneo, que é de Dostoiévski, que Nietzsche conheceu em 1886, mas ainda não em 81, então aqui é retroativo. Mas, em 1880, nós temos a primeira menção de Nietzsche aos nihilistas russos. E essa inquietação, né, com esse com esse Oriente, de onde vem o mais sinistro de todos os hóspedes. Então, ele está nessa órbita dessa inquietação com o niilismo russo, desse ambiente cultural que é o de Dostoiévski.
E queria dizer aqui o seguinte, então, esse contraste entre as sombras e luzes, as longas trevas do inverno e o Nietzsche ansiando pela primavera e por novas auroras. E queria citar aqui o que eu escrevi, né, como apresentação na obra Aurora, no dicionário Nietzsche. A epígrafe da obra, há tantas auroras que não brilharam ainda, do Rig Veda, pode ser enganosa, se julgarmos que a obra foi desde sempre pensada a partir dela. Lembremos que o primeiro título mencionado foi L'Ombra di Venezia, como eu falei, das Anotações de Veneza, de março a julho de 80. Em junho de 80, Nietzsche propôs o título Arrelia do Arado, de Pflugschar. Ainda em 25 de janeiro de 81, quando Nietzsche envia a Peter Gast o manuscrito de Aurora, o título era Arrelia do Arado, Pensamentos sobre Preconceitos Morais. Por sugestão de Peter Gast, Nietzsche mudou o título para Uma Aurora, Eine Morgenröte. O final da obra é muito evasivo e enigmático, se quisermos pensar ou imaginar para que aurora ou auroras o autor pensava, acenava. E lembrando que o Nietzsche, em Ecce Homo, ele faz esse apontamento, né, de que a sua obra Aurora, ela aponta para o grande meio-dia, para o projeto de transvaloração de todos os valores. Mas isso ele diz lá em 88, né? Mas ao mesmo tempo que ele diz que Aurora é a minha única obra que termina com um ou. Então esse final ele é inquietante, mas também promissor. Promissor porque aqui nós temos as aventuras do espírito, a vivacidade dos pensamentos do solitário, Gênova, cidade de Colombo, Porto de Colombo. E Nietzsche se colocando aqui como o novo Colombo do mundo interior, que finaliza a aurora com a imagem do mar aberto, da infinitude de quem se lança ao mar em busca de novas terras não descobertas. Na companhia dos aeronautas do espírito, Nietzsche evoca pássaros que voem, possam voar para bem mais longe de tudo o que foi descoberto até agora pelos mestres pensadores. Os pássaros, bem mais poderosos do que somos, como ele diz. E aí pergunto, né, quem seriam esses pássaros bem mais poderosos? Seriam os filósofos do futuro? Os novos espíritos livres, Zaratustra ou o super-homem, o Übermensch? Então, essa inquietação, né? Nietzsche não tem uma resposta ali. Pode ter alguns pressentimentos. E é assim que ele termina a Aurora com o parágrafo 575. E para onde queremos ir, então? Queremos transpor o mar? Para onde nos arrasta essa poderosa avidez, que para nós vale mais que qualquer outro desejo? Porque justamente nessa direção, para ali onde hoje todos os sóis da humanidade se puseram, desapareceram, dirão as pessoas, algum dia que também nós, rumando para o Ocidente, esperávamos alcançar as Índias, mas que nosso destino era naufragar no infinito, ou então, meus irmãos, ou então esse ou como interrogação é o niilismo ou são novas auroras, novas afirmações? Esses são os pontos de interrogações de Nietzsche. E aqui já vou concluindo e fazendo aqui uma breve menção, né, que há um lento e difícil afastamento de Schopenhauer em Aurora, mesmo se poderia dizer em relação a Wagner. Sobre Schopenhauer se mostra no aforismo 538, que trata sobre a insânia moral do gênio, no qual Nietzsche descreve, podemos dizer, figura o espetáculo doloroso que ocorre com grandes espíritos.
como Schopenhauer, um grande espírito, é que sua constituição fisiológica não é adequada para a expressão de Nietzsche, seus voos ao alto e ao longe. É um processo fisiológico que determina essas erupções de raiva, vaidade e ódio, que são próprias de gênios. Cito Nietzsche. Enquanto o gênio habita em nós, somos arrojados, como que loucos até, e não atentamos para a vida, saúde e honra. Cruzamos o dia mais livres que uma águia, e temos mais segurança na escuridão que uma coruja. Mas, repentinamente, ele nos deixa. E, da mesma forma súbita, somos acometidos pelo profundo temor. Então, a gente usa o nós. Então, enquanto o gênio habita em nós. Então, ele está dialogando aqui com Schopenhauer. Então, vejam como essa proximidade incômoda, né? Em relação aos seus mestres do passado que ele rompeu, ainda toca Nietzsche. O gênio não está agora possuído pela magia do dionisíaco, mas está submetido aos processos fisiológicos inconscientes, que depois Patrícia vai nos falar. Entretanto, fica uma admiração melancólica pela ação imprevisível do gênio, que pelo menos ligava Schopenhauer a Nietzsche. E para concluir, queria aqui fazer essa menção, né, que essa contraposição entre a aurora e Crepúsculo, né, que são até títulos de obras de Nietzsche, né, Crepúsculo dos Ídolos, Aurora. Em alemão, o título da obra também é Morgenröte, que literalmente quer dizer essa vermelhidão da manhã. E o crepúsculo pode ser chamado de Dämmerung, mas tem a palavra também Abendröte, que é esse vermelho do pôr do sol, que Nietzsche emprega várias vezes. E esse jogo entre Oriente e Ocidente, Morgenland, Oriente é a terra da manhã, e Abendland, o Ocidente é a terra da tarde, do entardecer. E isso nos faz questionar quais os rumos das viagens de Nietzsche. Em Aurora, temos a infinitude do mar como uma imagem para a paixão do conhecimento, para a aventura do pensador em suas várias estações. Que queria já produzir aqui, que Patrícia vai falar. Daquele que quer pensar e viver perigosamente no horizonte do infinito, porque está movido pelo vigor dos seus pensamentos solitários. Nos meses seguintes a Gênova, quando tiver subido por altas montanhas em Sils Maria, Nietzsche dirá: pensamentos surgiram em meu horizonte como jamais vi antes. Então, aqui eu queria fazer um contraponto, porque em Bem e Mal, no final, Nietzsche fala de pássaros que se fatigaram, se extraviaram no voo. Mas aqui em Aurora, os pássaros mais fortes que vão voar mais longe, Nietzsche está muito confiante nesse horizonte, nesses pensamentos. E o que nós combinamos, eu e Patrícia, era enfatizar em Aurora, eu apenas aqui comecei, né? Esses aspectos importantes da vida de Nietzsche, do seu pensamento, a sazonalidade, o temperamento de Nietzsche e sua agilidade lenta. E agradeço a atenção e já quero passar a palavra à Patrícia. Olá, bom dia. Bom, primeiro eu agradeço também o convite do professor Clademir. Não sei se vocês me escutam bem. Tá? Escutando ótimo, Patrícia. Fique à vontade. Sei que é uma alegria também participar junto de pessoas que eu admiro e com outros colegas também de pós-graduação, né? E agradecer os organizadores do evento, né? Professor Edmilson, professor Gelson, né? E o professor Giacoia. Eu vou fazer a leitura do meu texto, né? Então, eu vou começar. Aurora, uma amiga da agilidade lenta, temperamento perceptivo e sazonalidade, um corpo situado e implicado,
a vida e ensinamentos de um tipo pensador e espírito livre. Bom, quando pensava o título desse trabalho, desejei que expressasse um pouco da tessitura da obra e o apreço elogioso a certa lentidão, acrescentando a atribuição de agilidade ao lento, pois que há uma sabedoria possível, uma abertura para suspender alguns automatismos, cultivar tempo de qualidade para que, por exemplo, os próprios sentidos passem a se situar desde outra atenção, abrindo caminhos para novas sensações e sentimentos, já que para Nietzsche, cito, os hábitos de nossos sentidos nos envolveriam em mentiras e também em fraudes da sensação. Isso ele fala no Aforismo 117 de Aurora. Essa passagem é parte do aforismo intitulado Na Prisão, em que Nietzsche dirá que tais fraudes e mentiras da sensação são, em certo sentido, os fundamentos, né, dos nossos juízos e conhecimento. Eu escrevo uma nota, que o tempo vai ficar curto, então eu não vou entrar muito nela, mas eu faço uma articulação desse aforismo 117 com 119, que é viver e inventar, né, e também com o 103, né, como uma espécie de saída, assim, uma outra possibilidade de pensar essas questões, é quando ele diz ao final, né, temos que aprender a pensar de outra forma para, enfim, talvez, bem mais tarde, alcançar ainda mais sentir de outra forma. Mas eu vou dar seguimento. Dar-se a conhecer é um grande desafio e a experimentação abre curso para a potenciação de sabedorias mínimas, fundando pequenos estados experimentais, como diz o Nietzsche em Aurora 453. Como, por exemplo, o mistério e a suculência de uma fruta entregue às nossas sensações, seu sabor colorido, como canta Geraldo Azevedo. E quando eu me refiro a essas questões, assim, eu também lembro, ainda que seja já uma passagem do prólogo de Aurora, né, mas sobre a questão da convalescença, em que ele diz que ele está, que esse processo de convalescência lhe proporciona uma língua mais delicada para todas as coisas boas, com sentidos mais risonhos, com uma segunda, mais perigosa inocência, né, na alegria. Então, Nietzsche estava atento a essas pequenas coisas, como evidencia também no parágrafo 10, de Porque Sou Tão Inteligente, né, de Etiomo, a seu modo, né, em seu tempo. Agilidade lenta e temperamento, ainda que possam ser pensadas como constitutivas de um conjunto de importâncias que configuram a tal arte que se sobressai de Aurora, serão tratadas mais especificamente a partir da atmosfera do livro 5, e que concentram reflexões sobre o pensador-pensadora para o pensador-pensadora, bem como a tudo que pode ser pessoal, universal, movimentos perspectivos, sutilezas psicológicas profundas, nuances, além da evidente experiência existencial de Nietzsche, como pensador e experimento. No mais, ainda que este trabalho, então, aconteça oriundo de uma motivação situada no livro 5, atravessamentos outros, sorvidos de cartas e de outras passagens dos demais livros de Aurora serão articuladas, principalmente porque parte do pano de fundo desse trabalho é o tema da paixão pelo conhecimento. Nesse caso, né, pensado desde a tríade de sazonalidade, agilidade lenta e temperamento, como palavras que condensam um pouco da intencionalidade do texto. Sazonalidade é um termo que participa mais de outras áreas do conhecimento, que, em síntese, diz respeito a eventos que ocorrem em determinadas épocas, estações. Aqui opera também de modo sugestivo e relacional as considerações oriundas dos escritos de Nietzsche sobre refinamento perceptivo e assimilatórios, aguçamento da experiência sensorial, desde outras temporalidades, dilatação do tempo, de imersão e experiência com vistas ao autoconhecimento, a uma epistemologia da experiência, né? Isso eu digo, mas me referindo também ao modo de proceder do espírito livre, do experimentador e do aguçamento dionisíaco, mas isso eu não escrevo sobre, não dou atenção tanto a isso nesse escrito, né?
Ou seja, queremos, através dessa palavra de importância para a dimensão ecológica e para a sustentabilidade, e que possui várias especificidades que compõem seu sentido, no caso, sazonalidade, né, dar ênfase a um conhecimento que a constitui, né, que é ênfase à importância de conhecer, por exemplo, a vegetação nativa dos lugares, os biomas e aquilo que a natureza produz em determinado território, sem necessidade de intervenção, em que a biodisponibilidade dos nutrientes, ao que se refere aos alimentos, é maior, levando em consideração, né, que nosso corpo possui necessidades e mais bem se autorregula nessa relação com a natureza. Bom, um pouco dessas considerações também elas são bastante motivadas pelo aforismo 7 da Gaia Ciência, né, em que o Nietzsche vai falar algo para homens trabalhadores, em que ele escreve: quem hoje pretende estudar as coisas morais abre para si um imenso campo de trabalho. Todas as espécies de paixões têm de ser examinadas individualmente, perseguidas através de tempos, povos, grandes e pequenos indivíduos. E aí, mais adiante, ele diz que ele levanta algumas perguntas, né? Já se tomou por objetivo de pesquisa as diferentes divisões do dia, as consequências de uma fixação irregular do trabalho, das festas e do repouso? Conhece-se os efeitos morais dos alimentos? Existe uma filosofia da alimentação? Bom, então, seguindo aqui, talvez não fosse necessário fazer menção a esses aspectos relacionados às sazonalidades, nesse sentido, contudo, nos oportuniza a dialogar com outras facetas e camadas desse conhecimento, bem como dar atenção à relação corpo, clima, território, alimentos, que foram aspectos de bastante interesse nas travessias filosóficas de Nietzsche. Não trataremos desse conceito, né, de sazonalidade assim minuciosamente ao longo do texto, mas acredito podemos adquirir através da imersão e vivência minuciosa nos escritos do Nietzsche conhecimentos dessa mesma matriz e depurar experiências, pois, cito, quando compreendemos, ficamos amáveis, felizes, inventivos, e sempre que aprendemos tão só o bastante e criamos olhos e ouvidos, nossa alma exibe mais encanto e maleabilidade. Essa é uma passagem de Aurora, o 565. Ainda que em seguida, nesse mesmo aforismo, ele diga que ainda compreendemos pouco e somos pobremente instruídos. E em seguida ele diz que ainda andamos rígidos e insensíveis através da cidade, da natureza, da história. Não podemos deixar de dizer que tudo isso que foi anteriormente elaborado está sendo pensado levando em consideração que Nietzsche foi um pensador andarilho, um viajante em busca de novas paisagens externas e internas, atento às interações, observava o clima, os ventos, as cores, os alimentos, as paisagens, as estradas, o mar e as falésias, né? E ele observava não apenas no sentido de identificação, ou porque possuía suas idiosincrasias e fragilidades de saúde, observava experimentalmente porque tinha interesse nos processos de interação e produção de saberes relacionais imanentistas, como a medicina, a fisiologia, enfim, a fisiopsicologia, enfim, quem sabe, né, uma geografia dos afetos, uma geofilosofia, como talvez hoje em dia a gente também possa falar, e todas essas coisas também convergem, né, a filosofia. Era ele, pensador em movimento, de longas caminhadas ao ar livre, passava muito tempo sozinho, não à toa também as cartas eram meios de conversação, cartas que também são viajantes, ingressadas ou endereçadas a alguém, a caminho de alguém, movimentando uma mensagem de pensador em trânsito, um outro tempo também da comunicação. Né? Bom, agora eu vou entrar em outro aspecto do texto, que tem como título a Agilidade Lenta e a Paixão do Conhecimento. Eu escrevo uma pequena frase, assim, que era de um erotismo abrangente, né? Pensando isso da agilidade lenta e da paixão do conhecimento. Podemos observar em Aurora uma repetição da atmosfera, né, do que eu estou chamando de ares lentos, né, de cultivo de desenvolturas lentas,
Exemplos: lentamente avançando nas profundezas do conhecimento, do autoconhecimento, dos caminhos próprios, né, no prólogo 1 de Aurora. Dizer lentamente, ser amigo do lento, como ele, Nietzsche, e seu prólogo tardio de Aurora. A leitura lenta, escrever lentamente, ficar lento como uma ourivesaria, ensinamentos lentos, curas lentas. Todas as passagens em que tais expressões aparecem vão aclimatando, modulando e evidenciam a tessitura de um sugestivo estado de presença e duração, bem como um modo de proceder. No prólogo, observamos um investimento de profundidade e, ainda que de outro tempo, atualiza características não apenas estilísticas da obra, linguagem e ritmo, por exemplo, mas de estados possíveis que o prólogo e os demais livros de Aurora, bem como os poemas que compõem os idílios de Messina, podem, enquanto sugestões e articulações filosóficas, alcançar outras camadas da experiência e da relação com o ritmo lento, não apenas no território das abstrações e pensamentos, ou mesmo a mais evidente e importante questão sobre a desenvoltura do filólogo e da ourivesaria. Não à toa, é a partir dessa descrição, né, e do esmero de Nietzsche em escrever sobre essa arte, extrapola um pouco as fronteiras desse presto lento, né? Esse é foram palavras, né, presto lento, que o professor Clademir contribuiu assim na leitura do meu texto. Então, dando segmento assim. Então, a começar pela arte venerável da filologia, que para Nietzsche, cito, exige de seus cultores pôr-se de lado, dar-se tempo, ficar silencioso, ficar lento, saber da palavra que tem trabalho sutil e cuidadoso a realizar. E justamente por isso ela, a filologia, é necessária, e aí ele atrai, encanta, pois em épocas de trabalho, isto é, de pressa, em que tudo quer-se logo terminar, a arte da filologia ensina a ler bem, ou seja, lenta e profundamente, olhando para trás e para diante, com segundas intenções, com as portas abertas, com dedos e olhos delicados. Né? Essa é uma passagem do prólogo 5, de Aurora. Entendemos que tal consideração que fecha o prólogo de Aurora refere-se a um modo de proceder desejado por Nietzsche, aquele que lerá tal obra, e que também será provocado a pensar a respeito das palavras eternizadas, duras como pedras, bem como a observar o possível funcionamento e atuação da moral em suas camadas mais profundas, não sem algum desassossego e dissabor, quiçá com alegria e morosa satisfação, pois que essa é potencialmente a intenção. Logo, essa passagem final do prólogo de Aurora condensa uma quase fórmula, né? Traz que eu chamo de uma arte necessária, né? Que chamo de agilidade lenta, presto lento, que como um valioso vestígio é extraída dessa passagem, né, com fins de pensar tessituras de temperamentos possíveis, bem como estados de experiência, desenvolturas e modos de proceder que conduzam a secretas mudanças, bem como a expressivas mudanças. Em nossos tempos de hiperaceleração, excesso de estímulo, fluxo ininterrupto de informações, estamos cada dia mais alvoroçados. Outro aspecto, por exemplo, né, crianças desde muito pequenas, aceleradas pelos excessos de estímulos, por telas pequenas e gigantes, cores hipersaturadas nos desenhos infantis, absurdas e possivelmente menos inventivas, já que capturadas. O próprio interesse pela leitura e criação de histórias, desde uma experiência de vazio, e vazio aqui, né, vazio como aberto, que permite uma penetração recíproca, como escreve o Byung-Chul Han no livro Filosofia do Zen Budismo, se escasseiam, o que acaba por prejudicar experiências demoradas e dilatadas. Tal consideração é, antes de tudo, um incômodo, né, de minha parte, consequentemente, uma crítica à aceleração e ao apressamento dos nossos tempos. E aqui eu trago também uma outra consideração do Byung-Chul Han, do livro Desaparecimentos dos Rituais, em que ele diz que o regime neoliberal força a percepção serial e intensifica o hábito serial,
remove intencionalmente a duração para forçar o consumo de mais. A atualização ou a atualização constante, que entretanto abrange todas as áreas vitais, não permite qualquer duração ou qualquer rescisão. Fim de citação. Outro exemplo, e que daí concerne a introdução alimentar dos bebês, por exemplo. Essa experiência, ela demanda a participação ativa deles no trato com os alimentos, ou seja, tocar, cheirar, manusear, estranhar é parte do processo de afinação com as texturas, cores, sabores e odores. Tal proximidade é um estímulo propositivo para bebês e não apenas para os bebês, de acionamento das inteligências possíveis do corpo, que demandam uma experiência de duração delongada no tempo. É preciso brincar, ritualizar na imanência, sentir para que o corpo assimile, misture-se e possa decifrar. Outro exemplo relativo à forma. De modo geral, alimentos como, por exemplo, hortaliças e frutas são considerados mais viçosos quando não possuem nenhuma variação da forma. Os mais brilhosos são aqueles queridos e desejados pelas pessoas, assim como as folhas que não possuem nenhum buraquinho. Mas todo solo vivo há de ter aqueles que atravessarão as folhas e as deixarão buracos. Esses constituem e colaboram no equilíbrio do ecossistema. Nossos olhos se enganam ou, antes disso, um conjunto de valores, de convenções, atua e nos afasta de conhecimentos tão elementares. Bom, e parte dessa reflexão também, ela é desencadeada também em relação com os aforismos 34 e 104 de Aurora, em que vemos no 34 Nietzsche escrever sobre como os sentimentos morais são transmitidos e como as crianças percebem as fortes inclinações e aversões dos adultos, né? E no 104, assim, realizando uma síntese assim, né, ao falar sobre as nossas valorações, ele dirá que ações remontam valorações e que valorações são próprias e adotadas, mas que as adotadas são bem mais numerosas, assim. Bom, então, apesar da digressão, assim, desses pensamentos associativos, tais exemplos dizem respeito às reflexões de Nietzsche sobre os nossos hábitos dos sentidos, como ele vai dizer no Aurora 117, sobre as nossas percepções sensíveis serem atravessadas por juízos de valor, no fragmento póstumo daí do outono de 85, 86, né? Sobre a obediência e a criação de costumes, no Aurora 9, sobre a possibilidade de construirmos novamente as leis da vida e do agir, no 453, né? Sobre a questão de começar a reaprender, e daí talvez isso também pensado desde o aforismo 103, né? De Aurora, e também do parágrafo 10, de Porque Sou Tão Inteligente, né? Que ele fala sobre a reaprender, sobre as pequenas coisas, alimentação, clima, né? Então, pensando isso tudo no sentido de novas auroras, de trocas de pele, de renovações possíveis. E o outro aspecto, assim, desse texto que é sobre a Aurora, o livro 5, né? Sobre o pensador, que eu chamo sobre ritmos de suavidade, né? Bom, inicialmente, a acentuação, a agilidade lenta também se configurava desde a imagem dos animais marinhos, mas principalmente oriunda do réptil lagarto, que de lento não tem nada, mas que, a depender da interação com o meio, passa muito tempo situado e sob a luz do sol. Ele desliza leve e quase sem ruído, qualidades que Nietzsche atribui à aurora, e a arte que dela se sobressai em Etiomo. Ele diz isso em Etiomo, né? E que não é apenas a pequena arte, cito, pois retém por um momento coisas que deslizam leves e sem ruído, instantes que denomina lagartos divinos. A referência ao lagarto repercute menos nos escritos de Nietzsche, mas é uma imagem bastante significativa e simbólica, pois esse animal representa um movimento de renovação e pode também estar relacionado aos processos de convalescença. Além disso, é um animal que se termorregula sob o sol.
nesse tempo de Aurora, Gênova, as 3 cartas que envia no dia 8 de janeiro, né, de 81, a Koselitz, a sua mãe Francisca e a sua irmã Elizabeth e a Franz Overbeck, uma afetividade solitária se observa, mas também uma satisfação em estar ao ar livre, céu aberto, silencioso, sentado ou deitado à beira-mar, descansando ao sol como um lagarto, tecendo pensamentos em busca de aventuras do espírito, momentos de significação, né, intensa. Nesse sentido, a textura de um temperamento se visibiliza desde uma multiplicidade de componentes. A importância do mar e da montanha já não se quer pensada apenas desde uma perspectiva contemplativa, ainda que sim, também, mas como imagem e elemento constitutivo da experiência como filósofo, da experimentação para novos conhecimentos. Então, investigações e estudos sobre fisiologia, né, aplicados à dimensão do funcionamento dos impulsos e as desenvolturas da pessoa são realizadas. Bom, para além disso, temos então o livro 5 de Aurora, que produz uma espécie de efeito meditativo e de suavidade, e modula uma harmônica cálida, calma e quente, vermelha como a aurora, que faz prenúncio à chegada do sol, e que, por vezes, entre a aurora e os primeiros raios solares, guarda um tempo sem vermelhidão, um intervalo em espera. No livro 5, encontramos reflexões que falam da importância, então, da generosidade para o pensador, né, no Aurora 459, de uma serena afabilidade no amor, o 471, da colheita do espírito e de não sermos avarentos do próprio saber, em 476, do risco da satisfação grosseira que acompanha Barbari, no 429. É desde esse caminho que evidencio a tessitura de um temperamento ou de estados possíveis de presença e expressividade no mundo, para uma não desistência desse tipo de potência filosófica que esmera pelo tempo da experiência dilatada no tempo, seja para a leitura, seja para a experimentação alimentar, ou mesmo a observação, participação na natureza e com as pessoas. E por isso a tarefa do pensador-pensadora ser tão importante, né? Não sei se eu já estou me encaminhando para o final, né? Eu queria fazer a leitura do aforismo 530, que é justamente, que eu acho belíssimo, que é de digressões do pensador, em que ele diz: em alguns, a marcha do conjunto de seu pensamento é rigorosa e inexoravelmente ousada, às vezes cruel consigo mesmo, mas no detalhe são brandos e flexíveis, giram 10 vezes em torno de algo, com benévola hesitação, mas acabam por seguir seu rigoroso caminho. São rios de muitos meandros e afastados eremitérios. Há locais em seu curso em que a corrente brinca de esconder consigo mesmo e faz para si um breve idílio, com ilhas, árvores, grutas e cascatas. E depois prossegue, passando por rochedos e forçando o caminho pela mais dura pedra. Agora eu vou concluir. Bom, mais uma síntese do que uma conclusão, na verdade, esse texto se propôs a pensar sobre a questão da paixão do conhecimento, na dimensão da observação, da auto-observação e aguçamentos possíveis, né? Desde a suspeita e curiosidade de tendências e preponderâncias nem tão salutares, bem como possíveis sutis de soluções, curas lentas, que está para a dimensão experimental imediata, desde as vivências, mas também precisa estar implicado com a escuta e as formulações dos saberes, como um trabalho de depuração do pensar e do sentir, desde uma seriedade alegre de gaia sabedoria. Eu tinha colocado o aforismo Curas Lentas para fazer a leitura ao fim, mas eu acho que já acabou também o tempo, né? Que é justamente quando ele fala de incontáveis exercíciozinhos opostos, né, de cultivar hábito, de cultivo, né, impercebido de novos e outros hábitos. Mas, enfim, eu agradeço. É isso. Obrigado, Patrícia. Obrigado, Clademir. Muito, muito instigante a fala de vocês. Eu vou fazer uma pergunta, acho que daria tempo para
ainda que nós avancemos 2, 3 minutos no horário da Scarlett, eu acho que ela vai nos perdoar por isso, até porque começamos um pouquinho atrasado também. Eu queria fazer um breve comentário, e muito breve, talvez propor uma questão, não uma pergunta, uma questão para vocês ainda, eventualmente, se tiver algum pontinho que quiserem retomar, a pergunta pode ser um pretexto. É interessante essa questão da paixão do conhecimento, né? Um tema muito trabalhado, por exemplo, pelo Marco Brusotti, e a ideia do conhecimento ligado à paixão, né? Isso quer dizer, ligado a corpo. E, nesse sentido, os pontos que vocês foram falando, o Clademir, né? E também agora a Patrícia, vinculam ou fazem essa aproximação, que o conhecimento é um tema do corpo. E, de certa maneira, dá um exemplo de como que se amplia o tema do corpo em Nietzsche, né? Não é só o corpo enquanto pele, osso, né? Mas você tem uma ideia muito mais ampla de corpo. E, nesse sentido, o corpo, de certa maneira, também, ele tem quase que tensões no corpo. E essas tensões, elas aparecem, porque se você toma apenas a ideia do lentamente, eu acho que as coisas, elas se resolvem. Alguns textos, quando Nietzsche fala do ler lentamente o seu Horácio, né, lá no início da genealogia, de ruminar essa lentidão lá no crepúsculo dos ídolos, mas agora você fala, e muito, acho muito instigante que você tenha trazido essa questão, também o presto, né? Apresto, que é até breve, breve, a ideia do breve e lento, rápido e lento. Então, de certa maneira, o corpo tem isso, o corpo tem esses contrários, esses opostos, isso é um traço do corpo, né? E o conhecimento, enquanto paixão, é um traço do corpo. Se você quiser voltar a falar 2 palavrinhas sobre isso, ainda mais eu te agradeço. E para o Clademir, a questão que vai numa direção muito próxima é essa questão que, ou melhor, o que ele falou sobre a cidade, o lugar da fala, e o mar, né? Você saindo da linha, dessa borda, né? Da margem que separa onde começa a água, é o lugar da não fala. Então, você precisa da fala, mas você precisa da não fala, você precisa do deserto. E essa busca de pensões, como ele menciona no final, lá na Genealogia da Moral, na terceira dissertação, como se fosse lugares de deserto, onde ele encontra deserto e ele precisa de deserto, precisa de solidão. Então, até o Zaratustra, essa temática, ela vai embora em Nietzsche, né? Ela aparece em vários momentos. Então, se o Clademir quiser falar um pouquinho mais também sobre isso, mais uma palavrinha para nós fecharmos essa mesa, e a Patrícia, eu agradeceria. Se me permitem, eu vou começar, então, falando assim. Agradeço, Edmilson, por tua sugestão, assim, por teu comentário, né, e pelas questões. O mar é muito sugestivo, né, por essa tensão entre o silêncio e a fala, né? Eu acho que vai repercutir depois em muitos momentos, em Nice também, que a experiência do mar é muito importante, e mesmo quando Nietzsche está longe do mar, em Tautenburg, nós estamos ansiosos para ouvir Scarlett em seguida, e mesmo em Sils Maria, lá no alto dos montes, né? Toda essa recordação do mar. E como Nietzsche articula esse silêncio, esse mutismo, né, do mar ao final da tarde, e como depois os pensamentos dele brotam desse silêncio e como ele expressa, então, o lento, esse presto lento, esse allegro, ma non troppo. Então, esses ritmos, né, são aqui marcantes, né, como a vida e o pensamento de Nietzsche estão entrelaçados. Então, agradeço as suas considerações e passo a Patrícia, então, para as considerações dela e dizendo assim que vai ter uma ligação importante, importantíssima depois com o que esse cara só vai colocar nessa atmosfera, nesse temperamento de Nietzsche, nesses anos de 81, 82, né, principalmente. Obrigado. Obrigado, professor, também pelas considerações, assim, eu imediatamente, assim, me lembrei do aforismo que ele, acho que é da Gaia Ciência, que ele fala sobre hábitos
breves, né, em que ele diz que tem apreço por hábitos breves, mas que também seria muito ruim se não tivéssemos nenhum hábito, né, que durasse também. Eu não sei muito por onde ir agora, assim, em relação ao seu comentário, né, porque de pronto o que eu pensei é esse elogio a esse lento justamente por conta de uma questão de hiperaceleração, né, mesmo nesses nossos processos de interação com as vivências, o que não é uma negação, talvez, né, de um outro movimento, né, possível. E, sem dúvida, tem total relação com essa implicação, com essa questão do corpo mesmo, né, dessas experiências possíveis de refinamento. Mas, assim, não sei muito mais, assim, por onde ir, assim, fico pensando, assim, ao que a sua fala também, a longo prazo, pode me levar a pensar também Ótimo, sobre essas ótimo, questões Patrícia. de Muito tensões, obrigado. dessas tensões, né, dessas tensões do corpo. Muito obrigado. Eu aqui agradeço mais uma vez a você pela apresentação do belo trabalho, agradeço também ao Claudemir